fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, ontem, Deus me usou de uma emoção. Eu cheguei em casa, passei um pedaço, fui para a sala. Estava eu, meu tio Fernando e Vinícius, até que eu recebi uma mensagem. Sofia, traz um evangelho para mim. Isso foi de uma melhor amiga. Uma pessoa bem próxima de mim. E que desde que eu me converti, eu falava de Jesus para ele. Não só para ele, mas pelos meus outros amigos próximos. E não só ele pediu também, foi um outro amigo meu. Eu queria saber o que o coração deles necessitava. Ambos disseram, eu preciso da presença de Deus. E eu desci, mostrei para o Fernando anteriormente a mensagem e vi que era a minha hora de agir. Porque eu sempre pedi a Deus que ele me usasse conforme ele quisesse. E eu fui para minha cama, peguei minha Bíblia, abri Isaías 38, versículo 17. Dizia sobre Ezequias, se vocês sabem, ele tinha descobrido a doença, né? E Isaías tinha ido, né, dizer para ele que ele morreria. Mas ele virou o rosto, expôs a parede e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu a resposta, lhe concedendo 15 anos a mais. E aí eu passei para este versículo. Eu quis falar para ele sobre o jugo de Jesus. Porque como eu estava treinando com o Fernando, a gente gosta de fazer o culto em casa, eu falei, eu estava treinando. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia utilizar essa palavra não só para mim, mas também para os meus amigos. Aqui diz que Jesus, mesmo antes de se entregar totalmente à cruz, ele já se entregava. Ele já lhe oferecia o que a nossa alma pedia. E eu falei isso para eles. Falei que a todo momento Jesus está batendo na porta do nosso coração para pedir que a gente abra. Porque ele vê o sofrimento da nossa alma. Ele vê que a gente precisa dele. Um testemunho meu, o Fernando toda vez falava do amor de Jesus para mim e eu não abria meu coração. Eu não abria. Porque eu estava cega ainda. Eu achava que eu não precisava de Jesus. Eu não frequentava a igreja católica. Eu não tinha o menor interesse de vir para cá. Mas teve um certo momento na minha vida que Jesus viu que era a hora dele agir, porque ele sabia que meu coração estava quebrantando demais. Fernando, ele me trouxe uma curiosidade. Qual tinha sido a primeira cirurgia da Bíblia? Então, isso quer dizer, do mundo, estava na Bíblia. Deus tirou a costela de Adão, criou a Eva. E eu, com a minha curiosidade, eu quis ouvir. E ele foi falando. E desde então, a gente estava lá no banco do quintal e ele pregando para mim. E foi naquele exato momento que eu disse, eu quero ir para a igreja. Eu quero sentir novamente aquilo que a minha alma necessitava. Eu falei para eles, eu rejeitei Jesus diversas vezes, mas ele foi paciente. Porque ele não desistiu de nós, meus irmãos. Ele não desiste. Diferente do capeta que está sempre esperando uma brecha para entrar, para nos arruinar. Ele não. Ele mesmo está dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Para que outra coisa? Ele já estava se oferecendo desde sempre para aliviar a gente. E eu, logo após, quando estava falando, quer dizer, digitando uma nova texto, porque eu estava fazendo isso por mensagem, eu senti aquela queimação no meu coração. Eu senti as lágrimas descendo porque eu vi que o Espírito Santo tinha me usado. E aqui, pela primeira vez, eu me ajoelhei, orei ao Senhor, aqui nessa igreja, porque antes eu não fazia isso. Eu achava que eu precisava me batizar primeiro para não poder cometer tal coisa, quer dizer, fazer tal coisa. E eu pedi ao Senhor, Senhor, dá-me sabedoria para fazer a tua obra, Senhor. Eu não imaginava que a missionária ia me dar essa oportunidade, Senhor. Eu não imaginava. Eu queria. Eu já estava até caçando aqui enquanto o irmão estava
cantando hino. Eu estava cansada, eu ia primeiro ler sobre o filho pródigo. Mas eu disse, não, eu tenho que falar o que aconteceu ontem. Eu tenho que mostrar ao Senhor o que me aconteceu. Eu tenho que dizer o que Jesus fez, o que o Espírito Santo fez, o que Deus fez, o que Ele fez para reinar. É incrível a sensação, é incrível, é maravilhoso. É incrível. Eu não tenho palavras para explicar. A forma que Jesus usa os seus servos, a forma como Ele alivia a nossa alma. Irmãos, eu sempre pedi pela presença do Senhor. Sempre. Eu orava, eu lia a palavra. Eu confesso que quando eu leio a palavra eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Mas quando eu vejo que aquela palavra é para me utilizar, para salvar, aliviar a alma de outra pessoa, eu vejo que